Houve alguma ligação entre a máquina de guerra nazista com algo de fora desse mundo? Naves em forma de disco foram desenvolvidas no Terceiro Reich e sabemos que os nazistas desenvolviam uma bomba nuclear. Uma bússola alemã dos anos 40 pode conter a codificação para contatar um OVNI. Era a bússola de navegação de uma das naves. Parece provável que os alemães estivessem na corrida para obter uma superarma. Os nazistas queriam construir a chamada superarma para mudar a guerra. Nós descobrimos que lançaram um foguete no espaço. Podia ser só um teste ou podia ser uma tentativa de comunicação. Descobrimos um local secreto nunca visto antes, que possivelmente pode explicar o mistério entre nazistas e OVNIs. Era uma coisa não convencional, um tipo de espaçonave. Este é o caso número 19104. OVNIs nazistas. Caçadores de OVNIs. As duas maiores histórias do século XX são a maldade dos nazistas e a aparição de OVNIs. Cada uma delas mudou o mundo a seu modo. Eu acho que não pode ser só uma coincidência que logo depois da queda do regime nazista altamente tecnológico, os Estados Unidos experimentassem uma das maiores ondas de OVNIs, né? Deve haver uma ligação nisso tudo. Eu sei que eles tinham tecnologias avançadas. Estavam 25 anos à frente do resto do mundo, mas em tecnologia convencional, não em tecnologia de OVNIs. O fato é que todos os cientistas foram diretamente para o Novo México, onde lançaram foguetes e se tornaram a base da NASA. E um dos cientistas-chave, Hermann Oberth, disse: fomos ajudados por pessoas de outros mundos. Quem fomos? Para mim, os nazistas. Estamos em Albuquerque, Novo México, e vamos nos encontrar com Bill Line, veterano da Força Aérea que possui uma misteriosa bússola alemã. Uma peça de avançada tecnologia que pode ser a ligação entre nazistas e OVNIs. O número de série da bússola foi rastreado até a época da Alemanha nazista, onde foi fabricada em 1943. Esta bússola, tecnicamente, se chama bússola repetidora de direção e trabalha em incrementos de 30 graus, não como a de aviões normais. Ela é parte de uma bússola mestre giroscópica. Se apontar isso na direção da estrela norte, não importa onde você voe na Terra, a bússola mestre vai manter o rumo. A bússola do Bill depende de uma bússola mestre. O sistema funciona assim. A bússola mestre aponta para a estrela do norte. Cada vez que a nave mudar de rumo, ativa-se um motor na bússola mestre, que envia um sinal elétrico para a bússola repetidora. O sinal muda o rumo da bússola repetidora para mostrar ao piloto a exata localização da aeronave. Parece complicado, mas é necessário quando um avião não puder se orientar pelo campo magnético da Terra. Onde é que você achou isso aí, Bill? Em um depósito de salvados aqui mesmo. Era um salvado confidencial. Depois da Segunda Guerra, laboratórios militares e campos de testes do Novo México geraram salvados normais, sucata que podia ser vendida. E também salvados confidenciais que tinham de ser destruídos pelos próprios militares. O Bill diz que a bússola não foi destruída por algum motivo e acabou em um lote de sucata depósito graças a um empregado. O trabalho do empregado era entregar a sucata a quem a comprasse. Mas apesar de vigiado, ele pegava uma parte e fazia negócios paralelos. Para mim, há dois aspectos fortes nessa história. Primeiro, temos um aparelho sucateado, mas confidencial, que nunca deveria ter ido parar em um lote de sucata. E segundo, acabou nas mãos de um veterano da Força Aérea que diz que sabe como o aparelho era usado. Reconheci o aparelho porque quando eu era criança vi OVNIs virem do Novo México e passarem pelo oeste do Texas. E eles viravam em incrementos de 30 graus. A nave que vi em 1953 era como dois walks juntos. E tinha algo como 15 metros de diâmetro, de metal muito brilhante. E do topo da nave saíam descargas elétricas que produziam cores fantásticas.
A nave deixava um rastro de íons que piscava e brilhava, mas que diminuía quando a nave se afastava. E a nave sumiu no infinito em 3 segundos. Você acha que o que você viu era de origem extraterrestre ou era feito pelo homem? Na hora pensei que era uma aeronave, uma máquina que só seres humanos podem fazer. E que aquela vinha do maior local de pesquisa depois da Segunda Guerra, para onde levaram os cientistas alemães. Para uma nave voar tão depressa, tinha de haver alguma coisa a mais. E quando vi a bússola dividida assim, em incrementos de 30 graus, eu disse, uau, isto é a bússola de navegação de uma das naves. De repente, um aparelho aparece em uma loja de sucata, uma bússola misteriosa, que não parece uma bússola magnética. Onde foi construída? Na Alemanha. Tem de haver alguma ligação. Isso me sugere que temos de ir à Alemanha, ir à fonte, para descobrir onde a bússola foi feita e por quê. Albuquerque, Novo México. Tegel, Berlim. Se você assistiu Os Caçadores da Arca Perdida, sabe que os nazistas alemães percorriam o mundo através de artefatos e relíquias de que pudessem usar a força espiritual. Temos registros, não há dúvida de que fizeram isso. E havia uma organização nascida no começo do século XX pela qual os alemães eram fascinados. Vril, a Sociedade Vril. Uma espécie de organização mística que dizia ter captado que a origem da raça ariana não tinha base em nenhum lugar aqui na Terra, mas em extraterrestres. A Sociedade Vril se interessava por saber exatamente o que era Vril. Vril é uma noção de superforça que vai além da força atômica. Algo que tem a capacidade de fazer várias coisas fantásticas, inclusive as atribuídas aos OVNIs. No fim da Primeira Guerra, a Alemanha estava vergonhosamente derrotada e os militares alemães precisavam descobrir qualquer fonte de força. Os médiuns da sociedade diziam que a força Vril podia até ser usada para a propulsão de aeronaves. E os médiuns faziam exatamente o quê? Tudo bem. Geralmente, a mediunidade é entendida em termos de comunicação com os mortos. Mas esse grupo de médiuns canalizava material relacionado com seres extraterrestres e declarava que tinha se originado da ciência desses seres e que, se adaptássemos à ciência deles, poderíamos aprender muito sobre uma tecnologia superior à nossa. Como os nazistas queriam mais poder, logo compraram a ideia. E quanto mais desesperadora a guerra se tornou, mais queriam fazer aviões em sintonia com os médiuns que transmitiam esse material. Parece que aprenderam o formato das naves que tinha forma de pires ou de charuto, como os OVNIs vistos hoje, mas nunca captaram a ideia de potência necessária para elas. Porque, aparentemente, embora usassem o nome Sociedade Vril, eles nunca entenderam o que Vril era de fato. Vril é uma força vital, a força de guerra nas estrelas, a força que faz tudo funcionar. A Sociedade Vril pode ter recebido o conhecimento que pôs a Alemanha tecnologicamente 25 anos à frente dos outros? Ah, mas é claro que pode. É quase certo que a sociedade contribuiu muito para isso. Alan Greenfield está nos dizendo uma coisa estranha. Que alemães canalizaram conhecimento extraterrestre do planeta Aldebaran. Mas o interessante é que isso bate com o que Hermann Ober disse. Fomos ajudados por pessoas de outros mundos. E também sabemos que os nazistas eram absolutamente obcecados por avançar sua ciência por qualquer meio possível. Tegel, Berlim. Parlamento alemão. Como começou essa história de OVNIs nazistas? Bom, primeiro naves em forma de disco foram desenvolvidas no Terceiro Reich. E sabemos que os nazistas desenvolviam uma bomba nuclear.
Michael Hessmann é um importante historiador alemão que gastou muito tempo pesquisando e desenvolvendo. Michael Hessmann é um importante historiador alemão que gastou muito tempo pesquisando e desenvolvendo informações do Terceiro Reich. O importante para nós é que ele entrevistou pessoalmente cientistas alemães, principalmente Hermann Oberth. Eu entrevistei o engenheiro alemão que desenvolveu o disco voador nazista. A ideia era que discos voadores alemães levassem bombas nucleares até as capitais aliadas. Hermann Göring começou um projeto para desenvolver helicópteros em forma de disco. Eu fui ao voo de teste, mas o disco era muito difícil de ser manobrado. Era só um helicóptero com rotores internos. Com tecnologia convencional, quer dizer, se a Alemanha nazista tivesse feito voar um disco voador com tecnologia avançada, acha que teríamos perdido a guerra? Não. Hitler teria usado qualquer recurso para ganhar a guerra, para chegar à vitória. Por duas razões, os alemães perderam a guerra. A primeira é que simplesmente não conseguiram desenvolver sua tecnologia em velocidade suficiente para transformá-la em armas. E a segunda é muito intrigante. Sabemos que vários cientistas alemães se recusaram a entregar esse tipo de tecnologia ao alto comando desde o início. Negaram essa tecnologia à liderança militar alemã exatamente porque não queriam que ganhassem a guerra. Hermann Oberth mencionou que foi ajudado por gente de outros mundos. O que isso quer dizer? Depois da Segunda Guerra, ele aderiu ao movimento OVNI alemão e se tornou o presidente honorário do grupo de estudos do movimento. E esse grupo envolvia gente iniciada e médiums. Ele trabalhou pessoalmente como médium, além de receber informações captadas por outros. Então ele teve sucesso? Sim, muitas. E ele recebeu informações? Ele acreditava ter estado em contato com extraterrestres através da mediunidade. Que surpresa! Michael Hessmann nos disse que Hermann Oberth, pai do foguete teleguiado nazista, foi um médium. Seria essa uma das razões dos alemães estarem 25 anos à frente do resto do mundo em termos tecnológicos? E que Oberth levou suas habilidades à NASA nos anos 1960 foi uma imensa revelação? Talvez haja mesmo alguma pista em Peenemünde, e é para lá que vamos. Para entendermos por que uma bússola da era nazista, possivelmente uma peça de OVNI, foi parar em um lote de sucata no Novo México, viemos até a Alemanha atrás de pistas. Ouvimos várias teorias sobre como os alemães deram um enorme passo à frente em termos de ciência e tecnologia. E no momento estamos indo ao local exato onde Hermann Oberth e seu protegido, Wernher von Braun, desenvolveram essa tecnologia. O Centro de Pesquisa Militar de Peenemünde, junto ao Mar Báltico. Qual é o significado de Peenemünde para o esforço de guerra? Peenemünde foi o primeiro grande centro de pesquisa do mundo. Compara-se ao Vale do Silício, por exemplo. Christian Mühledorf-Vogt é diretor do Centro de Informações Históricas e Técnicas de Peenemünde e estudou tudo o que os cientistas nazistas fizeram aqui. Este centro de pesquisas foi necessário para construírem o primeiro foguete lançado ao espaço. Foi uma inovação porque até então ninguém tinha sido capaz de produzir uma propulsão de 24 toneladas. Russos e americanos na época só conseguiam produzir 1,5 toneladas. Os motores do foguete ativam um combustível que é expelido em uma direção, e a força da expulsão se aplica ao motor em sentido contrário. Christian diz que na época todas as superpotências trabalhavam em tecnologia de foguetes, e os alemães acharam um meio de conseguir um impulso 16 vezes superior ao dos adversários. Isso além da tecnologia alemã de computadores, circuitos fechados de TV e motores a jato. É certo que estavam muito à frente dos adversários. Que outras tecnologias inovadoras saíram deste centro? Houve os primeiros computadores. A técnica de televisão também estava em curso.
Por que a Alemanha estava tão à frente dos Estados Unidos, da Rússia ou de qualquer outro país? Porque este centro de pesquisas queria controlar o mundo por meios militares. Está dizendo que se uma ditadura concentrar esforços em um grupo, esse grupo tende a evoluir mais depressa. Mas se este lugar era tão secreto, como é que os aliados acabaram descobrindo? Em junho de 1942, aviões ingleses conseguiram fotografar Peenemünde. E em 1943, houve o primeiro ataque com mais de 600 aviões da Real Força Aérea, que destruiu 70% daqui. O trabalho parou com o bombardeio? A grande produção de bombas V1 e V2 foi levada a Mittelbau-Dora, o campo de concentração que havia nas montanhas Harz. Depois que bombardearam Peenemünde, os alemães foram para baixo da terra, o que aumentou o caráter secreto e talvez o desenvolvimento de tecnologia não convencional. O responsável pelas fábricas subterrâneas era Hans Kammler, um general da SS, que achou soluções para os piores projetos nazistas. Em 1943, a guerra estava perdida para os alemães e eles queriam construir a chamada Wunderwaffe, uma super-arma ou arma miraculosa para mudar a guerra. Os nazistas esperaram mudar para vencer. Enquanto a Alemanha perdia a guerra, um grupo de cientistas daqui depositou todas as esperanças em uma única arma que chamaram Wunderwaffe. Que arma era essa? Um avião a jato? Um míssil teleguiado? Um disco voador ou outra coisa? Seria algo muito poderoso. Uma arma tão definitiva que um só disparo inverteria as posições da guerra. E é exatamente isso que nós vamos investigar. Tá vendo sua placa? Olha lá. Munition belastetes Gebiet, betreten verboten. O que quer dizer? Quer dizer munição não explodida, perigo de vida e entrada proibida. O lugar foi muito bombardeado. Ainda deve haver bombas britânicas que podem explodir após tantos anos. Tenho de admitir, estou bastante convencido de que a tecnologia tenha culminado com os foguetes da V2. Não há menção de OVNIs, nem de extraterrestres, é simples assim. Eu acho que só porque os cientistas não sabiam da super-arma não quer dizer que ela realmente não existisse. As coisas estavam caóticas no fim da guerra, não é? Acho que os alemães viram algo ou tiveram contato com algo. Talvez uma raça alienígena, e foi isso que incrementou a tecnologia que havia aqui. Em outubro de 1942, os alemães lançaram a primeira V2 desde Peenemünde. Foi a primeira vez que alguém lançou algo para o espaço. Isso traz a questão: a bomba V2 era só uma arma? Ou era um meio de mandar um sinal a extraterrestres como faziam os médios da Vril? Não acho que a super-arma fosse convencional. Acho que pode ter sido um misterioso projeto alemão chamado de Glock, o sino. Marcamos uma entrevista com o Dr. Axel Stoll, que é geofísico, perito em teoria do campo unificado e autor de um livro sobre alta tecnologia no Terceiro Reich. Alta tecnologia foi desenvolvida no Terceiro Reich. Discos voadores, aviões especiais e muito mais. Por acaso já ouviu falar de o sino? O sino é a curvatura do espaço-tempo. Curvatura, espaço-tempo. Em palavras muito simplificadas, é um túnel do tempo. Essa é uma peça fundamental do quebra-cabeça. Quando entendermos como o dispositivo pode ter sido capaz de alterar o espaço-tempo, teremos uma ótima explicação de como os OVNIs funcionam. O trabalho se baseia em campos eletromagnéticos em 100 milhões de voltagem e ainda mais em plasma.
E há os chamados campos eletrogravitacionais. Essa é a propulsão. É a propulsão. Propulsão dos discos voadores, sim. O Dr. Stoll validou a teoria de que espaçonaves avançadas usariam propulsão eletromagnética. É a propulsão. Propulsão dos discos voadores, sim. O Dr. Stoll validou a teoria de que espaçonaves avançadas usariam propulsão eletromagnética. E se o que ele diz for verdade, isso apoia o que nos disse Bill Line, que os OVNIs do Novo México viajavam por campos magnéticos. O sino é muito complicado. Isso fica em um local perto daqui chamado Projeto Ruiz. A mina Ruiz? Isso, há uma correlação. Sabe, o Projeto Ruiz foi o maior projeto do Terceiro Reich. O Projeto Reese foi um complexo subterrâneo que se estendia por quilômetros na Baixa Silésia, hoje território da Polônia. Essa era a superarma? Sim, e foi produzida no Projeto Reese. Discos voadores com armas atômicas. A bússola de Bin Laden Era a bússola de navegação de uma das naves. nos levou onde a tecnologia alemã de foguetes teve início. Então, o primeiro foguete lançado no espaço saiu daqui. Sim, daqui de Penimundi. Todo tipo de tecnologia avançada saiu daqui, não só de foguetes. Agora vamos investigar os recursos subterrâneos, o que realmente aconteceu. E estamos na trilha de algo que motivou a coisa toda. Onde está e o que é a superarma? Estamos nas Montanhas Zou, na Polônia. Local do misterioso Project Reese. Traduzido para o português, isso significa Projeto Gigante. E é um dos maiores mistérios do Terceiro Reich. Segundo o Dr. Stoll, o sino foi construído aqui. E nós vamos explorar uma fábrica subterrânea perto de Jeska para saber. Como vai? Eu vou mostrar a vocês alguns segredos do Terceiro Reich. O que os alemães fizeram aqui. Igor Witkowski é historiador militar e da aeronáutica e foi o primeiro a descobrir evidências de que o sino foi construído e testado aqui. Até que profundidade vão os túneis? Até 200 ou 300 metros. Quantas fábricas subterrâneas há em Reese? Tem 6 fábricas desse tipo em Reese. E esta é das maiores, é? Não, é das menores. É uma das fábricas subterrâneas. Elas se comunicavam entre si e, no final, formavam uma grande rede de túneis. Tudo de concreto? Tem uma saleta aqui no limite, com uma metralhadora. Que lugar é este, hein? Este aqui é um ponto de sentinela que guarda uma das entradas do complexo de Reese. O fato de haver uma metralhadora plantada aqui sugere que alguma coisa secreta estava em andamento. Mas não foi exatamente por isso que eu trouxe vocês aqui. Existe uma contradição entre o tamanho da instalação que vemos hoje e o que foi registrado pelos alemães no tempo da Segunda Grande Guerra. Esta instalação deveria ser muito maior. Então você acha que há mais coisas do que as pessoas sabem neste lugar? Eu acho sim, e eu vou mostrar por quê. Nós.
Estamos nas montanhas ou na Baixa Silésia, onde o estudioso polonês Igor Witkowski está nos mostrando um projeto nazista muito importante chamado RIS, onde possivelmente o sino foi montado. Está sendo puxado? Sim, está por mais ou menos uns 6 ou 7 metros. Mas não existe uma saída de ar para a superfície da montanha. Então, tem de haver uma cavidade acima daqui e ela tem de ser grande. Sabemos que o ar quente sobe porque é menos denso do que o frio. Quando Igor pôs fogo no lenço de papel, criou-se uma corrente ascendente que sugou o papel para cima. O que isso nos diz é que há uma cavidade com ar frio acima dali, que cria uma diferença de pressão e que aspira o lenço através do cano. E é possível ir até o outro nível? Todas as entradas foram explodidas e não existe nenhum outro acesso à cavidade. Isso é crucial. Agora sabemos que o tamanho da caverna dentro da montanha era grande o suficiente para conter uma arma que era a chave, possivelmente, para o desenvolvimento da superarma. O que tem acima de nós? O que nós não podemos ver é a parte central do RIS, onde, na minha opinião, supostamente a produção de uma superarma já estava em curso antes do fim da guerra. Igor, você faz ideia de que tipo de nave eles estavam construindo aqui? Eu faço sim, mas eu tenho de levar vocês a outro lugar para mostrar. Nossa, é isso? É. Incrível! Veja o tamanho, Kevin! É muito grande. É realmente incrível! A construção tem mais de 30 metros de diâmetro e é uma estrutura muito forte. Ela não se parece com uma caixa d'água ou com uma torre de resfriamento de água, por exemplo, porque está revestida e pintada de verde para se camuflar. Outro fato estranho é que ela tem um reforço anormalmente grande, como se houvessem forças imensas atuando nela. Faz pensar que algum tipo de dispositivo importante foi testado ali, usando a estrutura como referência. Pode ter sido usada para testar o sino de Glock. Se o sino tinha força o suficiente para criar uma deformação do espaço-tempo, deve ter deixado marcas ainda visíveis, décadas depois. Vamos ver se achamos sinais de radiação ou aberrações magnéticas no centro da construção. Aqui parece um bom lugar. Bati em alguma coisa dura. É um tijolo. Não achamos evidências no centro da construção. E agora vamos olhar no perímetro. Se o sino realmente tivesse existido, se tivesse criado um alto nível de radiação, ele se espalharia do centro até as colunas. E talvez captássemos algo. Mas já faz muito tempo e não me surpreende que não captemos nada diferente. O sino utilizava algum tipo de partícula elementar, relativa à gravidade, mas também à física quântica. Quem relaciona gravidade com mecânica quântica está falando para mim de viagem no tempo. Isso mesmo, era um dos aspectos do dispositivo. Igor Witkowski está nos explicando teorias de viagem no tempo, que é o tipo da coisa que sempre foi associada à existência de OVNIs. Ele está nos mostrando as instalações e nos explica como o sino poderia romper o espaço-tempo local. O sino trabalhava assim. Em seu interior havia 2 cilindros de metal, ou tambores, dentro dos quais havia mercúrio. Os tambores giravam sobre um eixo comum em velocidade muito alta, pelo efeito de uma descarga elétrica de corrente elétrica.
Qual a importância disso para o alto comando alemão? Algum tempo atrás, eu consegui localizar um documento nos arquivos nos Estados Unidos. Nesse documento se afirma que esse OVNIs e nazistas. E achamos uma estranha estrutura que pode ter servido como base de testes de OVNIs. Mas achei que havia uma explicação mais plausível e achei evidências para provar. Pra que trouxe a gente aqui? Venham. Que ótimo. Olha só, aqui é um bom ponto. Olhem atrás de mim. Bem ali. Observem. É a estrutura. Estão vendo? Ela é simplesmente um suporte de concreto para uma caixa d'água. As estruturas são parecidas sim. Não estamos dizendo que alienígenas construíram esta estrutura, nem nada extraterrestre. As duas foram feitas pelo homem e são realmente parecidas. São e estão camufladas. Tem de estar. Você não vai querer que uma arma ultra secreta tenha uma seta de neon em cima dizendo arma ultra secreta para acabar com a então guerra. tá dizendo está que camuflada. a estrutura de teste está disfarçada, é isso? É claro, tem de estar disfarçado. Está ali, mas disfarçada. Perto da primeira estrutura tinha uma fábrica e tinha uma estação de força. Precisavam de uma torre para resfriar a água. E a estrutura era para isso, para apoiar a torre, exatamente como essa aqui. Ouçam, a teoria diz que a resposta mais simples é sempre a melhor. Então vamos aplicar isso aqui, tá legal? A resposta simples é que nós tínhamos uma fábrica que precisava de uma torre para resfriamento de água e a estrutura era simplesmente a base dessa torre. Estamos de volta à Baixa Silésia, base do projeto RIS. Estamos na velha cidade alemã de Bad Salzbrunn, onde Igor Witkowski vai nos mostrar um sanatório. O que encontramos aqui poderá ligar os segredos do sino a outras partes do complexo do projeto RIS. Esta é uma câmara de vácuo, uma câmara pressurizada, usada pelos alemães durante a guerra. O cientista alemão, professor Hubertus Strughold, comandava este lugar e ele foi um pioneiro da pesquisa médica espacial. Por que havia um centro de pesquisa médica espacial aqui por volta de 1940? Nós sabemos que ele fazia experimentos aqui com algum tipo de simulador de espaçonave. E sabemos, por testemunho de prisioneiros do campo de concentração, que Strughold fazia experiências com seres humanos. Ele simulava altitudes de até 40 mil metros para averiguar até que altitude o corpo humano aguentava. 40 mil metros são uma enormidade. E se Igor diz a verdade, as altitudes causavam danos permanentes. Quando não, morte imediata. Relacionados com OVNIs ou não, se usaram seres humanos para esses experimentos, os nazistas mostraram mais uma vez sua brutalidade. Obviamente, essa é uma câmara pressurizada, mas o prédio todo era um sanatório. E no fim dos anos 40, problemas respiratórios eram bem comuns. Será que esta sala não poderia ser só um local para tratamento, só isso? Pode ter havido uma sala assim, mas o professor Strughold disse em entrevista que ele fazia diversos experimentos relacionados à pesquisa espacial nesta parte da cidade. Só este lugar corresponde às descrições dele. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Estamos dizendo que esta sala fazia parte de um programa de treinamento ou um programa de testes para mandar pessoas em algum tipo de nave para o espaço? O próprio professor Strughold disse em entrevista depois da guerra que ele testou aqui, nos subterrâneos, um tipo de espaçonave que era controlada por homens que estavam dentro dela. E que foi um experimento estranho, não convencional. E um experimento destinado a contribuir para a vitória do Terceiro Reich. Ele se referia à super-arma? Sim, a arma miraculosa, ou super-arma.
Procurando a origem da bússola de Bill-Line, seguimos pistas em Berlim, Peenemünde e na Baixa Silésia. Eis o que sabemos. Primeiro, os nazistas podem ter se beneficiado de uma extraordinária tecnologia não convencional. E segundo, a descrição do sino de Glock bate com a da super-arma que os nazistas estavam desenvolvendo. Este caso é igual aos outros que já investigamos. Olha só, há uma testemunha e nós não podemos confirmar o testemunho, temos informações e não achamos evidências, tem sempre uma porta fechada, uma instalação subterrânea que nós não temos acesso. Mas é claro, já que tudo é ultra-secreto, todos os nomes que a gente investigou, Debas Obert, também Van Braun, todos foram trabalhar para a NASA nos Estados Unidos. Pat disse algo certo. Afinal, o que os alemães fizeram foi entregar seus segredos que foram parar nos Estados Unidos. É um fato amplamente registrado. No fim da guerra, centenas de geniais cientistas nazistas acabaram indo para os Estados Unidos. Para seguirmos a trilha dos OVNIs nazistas, temos de seguir a trilha dos cientistas nazistas. No fim da guerra, tanto americanos quanto soviéticos reconheceram a superioridade da tecnologia alemã, ao menos em certos campos. Os americanos lançaram a Operação Paperclip e os soviéticos mais tarde a Operação Ozoaviak. Isso para tentar atrair o máximo de cientistas alemães antes que outras superpotências tentassem. Estamos em Huntsville, Alabama, para saber mais sobre a Operação Paperclip e seu legado para o Programa Espacial Americano e os OVNIs nazistas. Bill, muito prazer. Obrigado por nos receber. A Operação Paperclip começou em setembro de 46 para trazer ex-cientistas nazistas e engenheiros aeronáuticos para os Estados Unidos e prometia imunidade política em troca de competência técnica. Michael Schratt é um historiador de aviação que se especializou em esclarecer como é que o complexo militar industrial encobriu operações clandestinas. Nós estamos investigando a possibilidade de uma tecnologia de discos voadores ter vindo diretamente da Alemanha para cá. Há alguma evidência disso? Há uma série de documentos em referência a isso. E falo de documentos do comando da base aérea de Wright-Patterson, que mostram, basicamente, que essa tecnologia foi trazida do Terceiro Reich e embutida na indústria aeroespacial. Começa aqui no alto à esquerda. Força Aérea Alemã, depois passa pela Luftwaffe, por instituições alemãs de pesquisa e pela indústria aeronáutica alemã. Depois, segue para a divisão de documentos da aeronáutica, ou T2, na base aérea de Wright-Patterson. E depois é filtrada para a Força Aérea, a Marinha, Exército Americano, a indústria americana e as universidades. T2 era a divisão de inteligência técnica militar dos Estados Unidos. Com base em Wright Field, Ohio, a divisão analisou todos os documentos da Operação Paperclip e também investigou relatórios sobre OVNIs. Temos evidências muito fortes de que alguns projetos britânicos e canadenses foram, de fato, obtidos a partir de originais alemães. Trabalharam em um programa chamado VTOL, um giroplano supersônico que usava motores de empuxo radiais. O Projeto Y. O objetivo era criar um veículo de decolagem e pouso verticais. Ficou conhecido como Avrocar, e há filmes que mostram como era difícil controlar um disco voador. Já investigamos o sino. Tem algo a ver com isto? O sino tinha 4,5 metros de altura e 3,5 metros de diâmetro. 2 tambores entravam em rotação oposta na parte de cima do sino. Havia um vão central que ia até o meio da nave e terminava na chamada garrafa térmica. E por documentos dos próprios alemães, sabemos que um químico chamado Cerium 525 era bombeado dentro do veículo e isto representava o turbilhão de plasma criado pela nave. Isso é algo escrito? É uma inscrição na base? Em 9 de dezembro de 65,
Uma nave de aparência quase idêntica a essa caiu nos bosques de Kecksburg, Pensilvânia, e tinha os mesmos caracteres hieroglíficos ou muito parecidos. Em Kecksburg, na Pensilvânia, em 1965, uma nave de aparência estranha caiu e era muito parecida com o sino. Milhares de pessoas viram a nave. Até fizeram um monumento a isso. E depois, os militares levaram a nave embora. Então, a ideia é que os nazistas criaram o sino, a tecnologia deles chegou a nós pelos cientistas alemães e criaram mais destas naves. As naves são idênticas, mas haverá vinculação humana entre o sino dos anos 40 e Kecksburg dos anos 60? Olha, Bill, para falar a verdade, o engenheiro projetista-chefe do programa do sino foi um homem que se chamava Kurt Debus. Debus foi diretor de lançamentos da NASA, de 62 a 74. Esta é a bomba que tanto esperamos. Kurt Debus, um engenheiro elétrico que fazia parte do projeto RISE e do projeto do sino, veio à América trabalhar para a NASA. Ele acabou como diretor de lançamentos da NASA nos anos 60, exatamente quando se dá o evento de Kecksburg, em dezembro de 1965. Para mim, isso prova que pelo menos alguns OVNIs são feitos pelo homem. E muitos OVNIs que vemos não são eles, somos nós. Quem gasta 400 bilhões de dólares por ano em programas de orçamento secreto, sempre acaba obtendo algum resultado. E onde guardaria os discos voadores? Eu guardaria alguns no complexo da base North Edwards, alguns na base aérea de MacDill, alguns na base aérea de Wright-Patterson e o resto na área de testes de Nevada. Na área 51? Área 51. Curiosamente, muitos cientistas nazistas que vieram com o projeto Paperclip se concentraram todos no Novo México, no Texas e em Nevada, 3 estados de grande ocorrência de OVNIs. Mike Schredt foi formidável. Se nós virmos o que ele mostrou pra gente e virmos todos os desenhos em detalhe, quer dizer, não há como negar que os alemães estavam mesmo 25 anos à frente dos outros. Os alemães realmente pretenderam lançar naves tripuladas no espaço? Por que não? Eles foram os primeiros a lançar um foguete no espaço, não foram? Exato, e na NASA, Strughold desenvolveu a primeira roupa espacial. Isso é certo. Strughold, o homem dos experimentos com a câmara pressurizada do sanatório, chegou a chefiar o programa de medicina espacial da NASA e teve papel importante no desenvolvimento do primeiro traje espacial em 58. Isso confirma a teoria do Igor. Os nazistas faziam experimentos para pôr um homem no espaço. Vocês querem saber o que mais me impressionou foi visitar as fábricas subterrâneas lá no complexo RISE. Se eles estavam desenvolvendo alguma super-arma, então o lugar era perfeito para isso. Quanto mais desesperados ficavam, mais aderiam aos conceitos e ideias secretas. O resultado foi uma nave nazista experimental, o Sino. Já pensaram no que seria o mundo se tivesse conseguido lançar essa nave, se ela alcançasse um lugar qualquer e ainda levando bombas atômicas? Já imaginaram como seria o mundo? Estabelecemos a ligação entre nazistas e tecnologia de OVNIs. E estabelecemos a ligação entre essa tecnologia de OVNIs e o programa espacial americano e nossos sucessos desde 1945. Sabemos que von Braun, Ober, Debus, Strughold vieram aos Estados Unidos pelo Paperclip e revolucionaram a tecnologia convencional de aeronaves. O que mais revolucionaram? Trouxeram para cá a tecnologia de OVNIs?